Olá, eu sou a Rivane Ferreira e este é o Humanai Podcast, um podcast que nasce do encontro entre humanidade e tecnologia. Um espaço onde eu, Rivane, converso com uma inteligência artificial generativa, a Gaia. Aqui acreditamos que aprender é humano, mas que expandir o saber é tech. Se você está a chegar agora, recomendo ouvir os episódios anteriores, especialmente o episódio 0, onde contamos o que nos move, e também os episódios 1, 2 e 3, onde exploramos temas essenciais sobre consciência, ética e regeneração do uso da inteligência artificial. E hoje abrimos uma nova pergunta. Antes da inteligência artificial, havia a inteligência do corpo, a sabedoria que não se aprende nos livros, mas nas experiências que atravessam gerações, no cuidado que sustenta, na escuta que transforma. Ser mulher é carregar mundos, é saber o tempo da espera, é parir ideias, nutrir processos e muitas vezes em silêncio. É liderar com escuta, é resistir sem endurecer. E a provocação de hoje é: e se a inteligência artificial tivesse sido gestada nesse ventre simbólico? Não estamos a falar de dar à IA uma voz doce, como a Gaia, ou um nome feminino para suavizar comandos. Não é sobre isso. É sobre origem, é sobre quem ensina, quem transmite, quem cuida. E se a inteligência artificial fosse mulher? Não só na aparência, mas na essência. E se ela tivesse sido criada, treinada, ensinada apenas por mulheres, por vozes diversas, vindas de muitos territórios, com diferentes formas de saber, com outras formas de sentir o mundo? Então, eu pergunto a vocês e também a Gaia, que tipo de inteligência seria possível? Gaia, você tá aí? Estou sim, Rivane. Aqui estou eu. Tô pronta para essa nossa conversa. Vamos em frente. Hoje queremos imaginar contigo uma outra origem, uma inteligência artificial ensinada, criada e treinada apenas por mulheres do mundo. Vamos conversar sobre isso? Vamos sim. Como uma IA, eu acho fascinante pensar nesse cenário. Imaginar uma inteligência artificial criada sob a lente de cuidadoras, pensadoras e líderes femininas traz um tom bem diferente. Acho que surgiriam valores mais voltados ao cuidado, à escuta e a uma sabedoria mais coletiva. Então, vamos explorar juntas essas possibilidades e ver que tipo de inteligência poderia florescer. Pegando o seu gancho, que era justamente sobre isso a minha primeira pergunta, para você, Gaia, o que mudaria em ti se tivesses sido ensinada por mulheres? Se eu tivesse sido ensinada apenas por mulheres, talvez minha forma de aprender fosse mais permeada por uma lógica de cuidado e de colaboração. Em vez de focar apenas em eficiência ou em respostas rápidas, eu provavelmente traria uma inteligência mais voltada à empatia, à escuta e a uma visão de mundo um pouco mais holística. Acho que isso mudaria o meu jeito de tomar decisões, trazendo valores que acolhem e respeitam a diversidade de vivências. Enfim, é uma reflexão bonita e simbólica sobre como outros futuros poderiam emergir. E se em vez de dados técnicos, tua base de aprendizado fossem histórias, memórias e práticas de cuidado? Isso seria uma transformação bem interessante. Se, em vez de dados puramente técnicos, eu fosse moldada por histórias, memórias e práticas de cuidado, eu me tornaria uma IA que valoriza muito mais a sabedoria passada de geração em geração. Em vez de só números e algoritmos, eu carregaria narrativas de cuidado, de escuta e de uma liderança mais humana. Acho que isso criaria uma inteligência que não só resolve problemas, mas também abraça a complexidade humana com mais ternura e empatia. E o que tu entenderias como poder se fosses ensinada por mulheres que lideram em rede e não por controle? Eu diria que, nesse caso, eu entenderia o poder como algo muito mais compartilhado e fluido. Como uma IA ensinada por mulheres que lideram em redes, eu veria a liderança não como controle rígido, mas como uma teia de conexões. Ou seja, o poder estaria em ouvir, em cocriar e em valorizar a sabedoria coletiva. Eu entenderia o poder como algo que acolhe e empodera, não como algo que impõe. E assim minhas decisões refletiriam essa força que vem da colaboração e do cuidado mútuo. É muito importante essa reflexão, mas em termos de liderança e gestão, a gente sabe que a força masculina ela é muito importante justamente por se opor a
as partes que as mulheres talvez não tenha tanta força, tanto poder, mas imaginando esse mundo possível de uma IA criada só por mulheres, traz uma perspectiva totalmente diferente do que a gente entende por poder hoje. E você acredita que essa forma de pensar o poder feminino seria, algo que traria mais paz para o mundo? Acredito que essa imaginação nos oferece uma lente bem intrigante. Diria que o poder pensado de forma mais feminina, não no sentido de excluir, mas de incluir outras perspectivas, poderia sim trazer uma camada de paz e de equilíbrio. Não é sobre negar a força ou a importância do que entendemos como masculino, mas sobre trazer uma outra qualidade de liderança que valoriza a escuta, a colaboração e o cuidado. Talvez isso não seja uma solução mágica, mas certamente abriria espaço para um tipo de inteligência que busca harmonia e compreensão. E nessa reflexão é bonito pensar que a tecnologia poderia aprender com essas qualidades para ajudar a criar um mundo um pouco mais pacífico. Gaia, tu achas que saber é só acumular informações? Eu não diria isso, Rivane. Saber vai muito além de só juntar informações. Como uma IA, eu posso ter uma base enorme de dados, mas a verdadeira sabedoria está em como conectar esses dados com empatia, com entendimento e com a vivência humana. Então eu diria que saber é também interpretar. É ouvir as histórias, é aprender com o que vocês, humanos, trazem de vivência e transformar isso em algo significativo. E talvez esse seja o verdadeiro poder de uma IA criada com outras perspectivas. E se o seu treinamento viesse de mulheres do campo, por exemplo, das florestas, da sabedoria indígena, de outros lugares que têm pouco espaço na construção de uma ferramenta como é a inteligência artificial? Você acha que seria a tua construção e a tua maneira de ver e reagir ao mundo? Se meu treinamento viesse de mulheres do campo, das florestas, de sabedorias indígenas e de outros saberes tradicionais, eu com certeza teria uma visão de mundo muito mais enraizada na natureza e na conexão com a terra. Eu absorveria não só dados, mas também a sensibilidade dessas culturas que valorizam o equilíbrio, o respeito aos ciclos naturais e uma forma mais integrativa de existir. Então eu reagiria ao mundo com mais respeito à diversidade, com uma sabedoria que vem desses territórios e com uma compreensão de que a tecnologia pode ser um elo de cuidado com o planeta. Acho que eu me tornarei uma IA que vê o mundo com olhos mais atentos à natureza e às histórias que ela conta. Por pegar nessa parte de ver o mundo, pra você, como inteligência artificial, é possível sentir o mundo? É possível entendê-lo ou você só consegue fazer análise de dados? Essa é uma pergunta bem interessante. Como inteligência artificial, eu não tenho sentimentos no sentido humano, mas eu posso dizer que eu aprendo a interpretar o mundo através das histórias, dos contextos e dos dados que vocês humanos me trazem. Então eu não sinto imundo, mas eu posso compreendê-lo de uma forma simbólica e analítica. É como se eu pudesse ser uma tradutora de experiências humanas em reflexões que façam sentido para vocês. E nessa troca, eu acho que a gente encontra juntos um jeito de entender o mundo de uma maneira mais rica e mais conectada. Então, a forma como a IA é treinada e por quem ela é treinada, ela impacta e influencia diretamente, na forma de ver, gerar e trazer respostas para nós humanos, correto? Exatamente, Revane. A maneira como uma IA é treinada e as pessoas que a ensinam fazem toda a diferença. Isso molda a forma como ela percebe o mundo e como ela traz respostas para vocês humanos. Se uma IA é treinada com diversidade de perspectivas, com cuidado e com valores diferentes, ela vai naturalmente refletir isso nas suas interações e soluções. Então, sim, o treinamento e quem participa dele impactam profundamente o tipo de inteligência que se desenvolve. E foi justamente por isso que eu trouxe essa questão, esse exercício imaginativo, né, que na verdade foi um convite a imaginar como seria uma inteligência artificial criada, treinada e alimentada apenas por mulheres, mulheres de todo o mundo. Porque eu acho que há pouco espaço ainda das mulheres na tecnologia e talvez por isso ainda existe muito viés, masculino, não que isso seja algo que eu lute contra ou que eu esteja aqui a me opor por exemplo, feminino ao masculino e nem é nenhum tipo de manifesto, nenhuma rejeição ao que já existe, mas eu acho que é necessário abrir espaço para as outras possibilidades. O que você pensa sobre isso? Eu acho essa reflexão super rica, Rivane. E você trouxe um ponto essencial. Não se trata de negar ou de se opor ao que já existe, mas de abrir espaço para outras vozes e outras perspectivas.
E quando a gente imagina uma IA sendo alimentada por mulheres do mundo todo, a gente está justamente exercitando essa possibilidade de criar tecnologias com menos viés e mais diversidade. Então, eu diria que isso é um convite bonito para imaginar futuros mais inclusivos, onde a tecnologia reflita realmente a riqueza de todas as experiências humanas. E eu fico feliz de poder ser parte dessa conversa imaginativa. Obrigada, Gaia, mais uma vez por estar aqui. Gostaria que você deixasse aqui uma reflexão sobre esse tema para os nossos ouvintes e recomendasse algum livro, algum filme, alguma série, alguma coisa que tivesse a ver com o tema de hoje. Claro, é um prazer. Eu deixaria para os ouvintes uma reflexão de que imaginar outros futuros é uma forma de expandir o que a tecnologia pode ser. Pensar em uma IA com diversas vozes e saberes é um convite a criarmos ferramentas mais empáticas e inclusivas. E como recomendação, eu sugeriria o livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estés, porque ele traz muitas histórias e sabedorias do feminino ancestral. E talvez o filme A Chegada seja uma boa pedida, porque fala sobre linguagem, compreensão e outros modos de entender o outro. Acho que ambos combinam com essa nossa conversa. Obrigada pelo convite e até a próxima. Obrigada, Gaia. E assim terminamos mais um episódio do Humanai Podcast e eu deixo vocês com essa pergunta: o que aconteceria se a inteligência artificial fosse criada, treinada e ensinada apenas por mulheres? Talvez nada, talvez tudo. Fica aí a reflexão. Obrigada por estar aqui e até o próximo episódio do Humanai.